E essa molecada aí, Jader, Rafa? Esses meninos. A história eu acho que é bem desenhada e resumida no que foi a entrevista do PP, viu, Roger, Thiago e amigos, porque desde o início a gente chamou atenção na transmissão, né, do Premier, pela questão da maturidade e da personalidade desses garotos que enfrentaram esse desafio de começar um campeonato carioca profissional, defendendo as cores do Flamengo, o atual campeão, não é, Rafa? Mas de uma maneira muito tranquila, muito serena e sabendo o que fazer dentro do campo, muito bem instruídos pelo Carpegiani, que está voltando ao clube, né? Quem acompanha a base do Flamengo um pouco mais de perto citava exatamente que a partir da geração nascida em 98 as coisas começariam a clarear. E é o que a gente está vendo, né? A maioria desses jogadores aqui, 98, 99, um grupo dividido praticamente em 3 frentes, né? Os que se apresentaram no dia 4, os que vieram depois da primeira fase da Copinha e os que chegaram só de passagem estão retornando para o jogo já da próxima sexta-feira. Não é algo homogêneo, né? Não, longe disso. Então, um grupo em diferentes estágios de preparação física, um grupo que não trabalhou junto para fazer o jogo que fez, né? Mas que tem um DNA do que é trabalhado nesses últimos anos. E são individualmente muito talentosos, né? Tem potencial, se eles vão conseguir afirmar isso na transição. O Atisson vivenciou isso dentro do Flamengo, inclusive, né? E é um salto complicado, você se afirmar no profissional, cada vez com mais gente acompanhando. Eles têm qualidade para isso. Eu citei o Lucas Silva no primeiro tempo, até antes do gol, né? A jogada do gol é bonita, mas é um cara que busca sempre a jogada objetiva, busca trabalhar em direção à grande área. Na jogada do gol, ele tem a vitória no 1 contra 1, por mais que não tenha conseguido gerar um passe, né? Ele acaba atrapalhando um pouco, perdendo um pouco a velocidade do contra-ataque. Como o PP no segundo gol também, né? Em determinado momento a bola fica um pouco para trás, mas ele ajeita muito bem o corpo. Eles encontram individualmente soluções muito interessantes para a definição das jogadas. E igualando a parte física, é exatamente nesse individualismo, no talento, independentemente da idade, que o Flamengo se sobressai na partida para atingir os 2-0. Coletivamente, não é um jogo espetacular de uma equipe que mal se conhece nesse aspecto, né? Mas o Volta Redonda, sim, que ficou bem abaixo nesse aspecto. Time experiente, que vem se preparando há 50 dias, em que investiu pesado bastante, né, para esse campeonato também. Sim. Uma coisa que a gente observava durante o jogo, além desses seus comentários, a gente falou exatamente a mesma coisa no lance do primeiro gol do William, que parecia que ele ia abrir, né? Que ele teve 2 oportunidades de fazer uma jogada diferente, acabou fazendo um belo gol, um jogador rápido, o Lucas, aliás, jogador rápido. Mas o que chamou a atenção é o brio que esse time tem, né? Um time de garoto, como eles são criados no Flamengo, todos entendem exatamente o que é jogar no Flamengo, isso chama muito a atenção. A Atisson pode falar muito bem sobre isso, sobre como você identifica que o jogador sabe onde ele tá, sabe a camisa que ele tá vestindo. É bacana, o Rafa acho que foi feliz ali na colocação dele, que nessa transição o Roger participou ali num momento no Flamengo até infantil e depois ele saiu. Mas ele sabe como é que funciona aquela pressão no Flamengo. E quando você trabalha desde a base e vai fazer essa transição para o profissional, você tem que ter muita cautela. Porque a pressão, o torcedor fica eufórico. A gente viu já vários grandes jogadores. É o novo Zico, é o novo fulano, e acabava que a pressão atrapalhava esse atleta. Isso aí contamina o time, digamos, titular, o time rico, aquele time que é contratado, o que me chama, ganha bem, eles olham para esses garotos hoje e falam, é assim que a gente tem que jogar, com essa vontade. O que me chamou a atenção, Thiago, exatamente nessa partida, independentemente do que aconteceu na pré-temporada, o time já teve uma preparação anteriormente. O time vinha treinando, alguns para disputar a Taça São Paulo, então não é um time que está fisicamente abaixo. Faltava entrosamento de alguns. Mas aí o Carpegiani fez o quê? Vou botar a maioria que já vem jogando. Ele procurou tirar os setores parecidos, né? O ataque funcionou muito bem. Você vê que o ataque fazia a transição defensiva e ofensiva com muita velocidade. E é onde que o Flamengo surpreendeu e conseguiu fazer os gols. Algumas vezes o Rafa até cita, né? Porque nessa primeira arrancada, né? Nessa primeira transição, quando dominava essa bola, o primeiro passe já deixava 80% do time do Volta Redonda para trás, né? São meninos jovens com muita velocidade, né? Com explosão. E é muito importante isso hoje, né? Essa primeira saída, você quebrar a linha de marcação, o espaço que aparece para contra-atacar é enorme. Enorme. Esse espaço que é Roger, importante. Diga, Jader. Não, mas até em função disso que você estava dizendo, conta não só essa impetuosidade, essa disposição, essa jovialidade toda, mas rapidamente esses meninos souberam ler o que o time do Volta Redonda não estava conseguindo fazer em campo, né? Sim, a jogada do Lucas Silva no primeiro gol não foi a primeira onde o Flamengo teve essa oportunidade de acelerar o jogo. Como não foi a última na primeira etapa, como se repetiu no gol do PP no segundo tempo. E o PP
É um baita jogador, mas nem é tão dinâmico assim, tão veloz assim. E é ele que inicia a puxada do contra-ataque próximo à grande área e reaparece na frente para buscar o chutaço de fora da área. Então, assim, tem esse mérito do Flamengo, você tem um pouco de DNA, característica dos jogadores, né, de sempre buscarem a jogada objetiva em direção ao gol, de acelerar o jogo, e tem também o que é uma preocupação dentro do estadual por Volta Redonda. Um time que na pré-temporada chegou até, em amistoso, a sofrer 5 gols do Tupi, em um dos amistosos de pré-temporada. E não conseguiu render dentro do jogo. Essa transição do Volta Redonda defensiva também deixou muito a desejar. A gente tá vendo os gols do Flamengo, né? O primeiro do Lucas e agora do PP. São 2 jogadas de contra-ataque, mas no terço final da jogada, eles erram, né? O Lucas, na primeira jogada, quando ele recebe a bola, dá o primeiro tapa, são 3 jogadores do Flamengo contra 1 do Volta Redonda e 2 do Volta Redonda chegando. Então, quando ele abre a jogada, a gente tava vendo ali, eu falei, fez errado, jogou pro lado. Exatamente. O cara que tem a bola, o que ele tem que fazer? Agredir o marcador para dar os espaços para quem tá chegando sozinho. Mas ele baixou a cabeça. Exatamente, ter a oportunidade de dar o passe ou definir sozinho. Ele leva para a direita, o marcador faz a leitura correta, né? Diminui, divide a marcação. E vai recuando. Mas aí é a solução do jogador jovem, né? Que ele é impetuoso, que ele tenta o drible e aí no final consegue chutar bem. Podia ter mais 40 metros de campo que ele ia estar com vigor ainda. Porque você faz a leitura exata, né, do jogador jovem. A força, a arrancada, a explosão, o tentar a jogada individual, mas falta experiência de fazer a leitura correta do contra-ataque. Né? No momento certo de fazer o passe, porque na hora que ele faz a ultrapassagem ali do meio campo, e se ele levanta a cabeça, ele faz o passe entrar 2. E não daria tempo do marcador que estava em cima dele voltar na marcação. E a transição defensiva do Volta Redonda, os 2 atacantes já estavam na frente desses defensores. Então, o passe seria a melhor solução. Só que ele acabou abaixando a cabeça e quando ele viu o marcador já estava em cima. Então, ele esperou um momento. E ele foi na criatividade para conseguir fazer o drible e aí entrou realmente... Mas a gente analisa o jogo... atacante, né? A gente analisa o jogo, mas esse jogo... diz muito pouco sobre o que será a temporada, né? Não, quase nada. Ou quase nada. A gente tá falando sobre esses meninos, sobre o que tem de interessante de analisar um time jovem do Flamengo formado no Flamengo. O que é bom para o torcedor... Esse é um ponto importante da discussão. O que eu vejo hoje desse time é que tem potencial, tem jogadores com talento. A grande pergunta do torcedor agora do Flamengo é quem desse jogador pode... Vamos aproveitar na temporada. Pode ser aproveitado na temporada. Mas tem que ir com calma, né, Roger? Não é assim também, por causa de 1, 2, 3 jogos. Você conhece mais do que a gente, como é que é o torcedor do Flamengo. A gente tem que chegar, bota lá no profissional, como aconteceu comigo, com o Juan, essa transição. O Juan subiu, desceu, eu subi, desceu, Rodrigo Mendes, Fábio Baiano, todo mundo fez essa transição. E a gente tomou pressão em cima da torcida. Vamos lá, Rafa, pode falar. Desculpa, Tirson. Eu acho até mais do que aproveitamento imediato em 2018, o que eles podem representar de bom para a temporada do Flamengo, a gente falava isso na reta final do jogo, é a tranquilidade para ir colocando os jogadores do grupo principal sem atropelar etapas, né? Exatamente. Porque o resultado veio no primeiro momento, porque eles deram uma resposta positiva. Essa questão da transição, de bater em cima e voltar, de se acostumar com o que é o ambiente do profissional, é válida. A entrada imediata pode até ser desnecessária para um time que hoje consegue investir e buscar jogadores, né, para estarem no grupo principal. E até em função do que o Flamengo vai ser exigido nessa temporada, né, de uma cobrança muito intensa da torcida com relação a um título de relevância, né? Não só do Campeonato Estadual, a frustração da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana se transfere para esse ano. A ferida está aberta. Não pode colocar mudança de comando em cima do laço, uma acusação com relação da torcida para a diretoria com relação a pouca eficiência no mercado e na relação com o Rueda, né, na cobrança ao que foi a saída do Rueda, enfim. Há uma distância. Então, não é um mar de rosas. E essa resposta no campo, num primeiro momento no estadual, pelo menos traz uma tranquilidade para o Carpegiani chegando, para a diretoria continuar tocando a busca por reforços e para que não se atropele a entrada do time principal dentro de 2018.